30 minutos para debate e eu rapidamente vou passar à Assembleia a palavra. Quem quiser intervir. Para obter informações sobre a independência de Cabo Verde, a verdade da independência de Cabo Verde, e chego aqui, aquela coisa que sei ler, eu sempre quando falo com o meu superintendente de contar a história de Cabo Verde, há sempre uma parte que não existe. Aliás, no debate na Associação cabo-verdiana com um colega do MPD, um amigo que é do MPD, não sou do MPD, eu disse, parte da minha história desapareceu sempre que falo da abertura política em Cabo Verde. Ao ler o livro da doutora Rosel Melva, eu também disse assim, parte da minha história desapareceu. Simplesmente que, desde a democracia de 1975, em que todos os partidos foram afastados, e só o PNCV, PGC, participou nas eleições, aconteceu depois com a postura política, o PGC parece que foi à Bíblia ler a história de Adão e Eva e retirou-se das suas entranhas, que é para criar um partido. Hoje já ouvi dizer que o MPD participou na luta para a abertura política. Eu não sei como é que alguém pode participar numa coisa antes de nascer, mas as pessoas já sabem que dizem isso. O certo é que da nossa independência, eu tenho a convicção que os pais da independência ainda estão vivos. Não é? E até o momento não vi ninguém falar deles. Para mim, são aqueles que impuseram ao PAIGC e à Guiné-Bissau o direito de reconhecer a autodeterminação do povo cabo-verdiano e o direito à independência do território. Portanto, esses é que são pais da independência. Porque Cabral pensou que Cabo Verde e Guiné-Bissau iriam ser um único país como é a Tanzânia. Ia ser a junção da Tanganyika e do arquipélago de Zanzibar, como hoje é a Tanzânia. Nós seríamos hoje sei lá, uma Tanzânia da parte ocidental. Para terminar, pois tem pouco tempo. Então, neste caso, eu queria que me explicassem o artigo 6 e o artigo 7 do Acordo de Argel, para eu compreender como é que alguém pode ser pai da independência de um país se essa pessoa nunca participou. Portanto, quando falo da luta, para mim, a luta era para libertar a Guiné-Bissau. O Cabo Verde vinha por acréscimo, porque o Cabral tinha medo que o Cabo Verde fosse utilizado como território da asa aérea para atacar a Guiné-Bissau. Portanto, eu queria que me explicassem o artigo 6 e 7 do Acordo de Argel, em que os portugueses fizeram essa exigência ao PSGC e à Guiné-Bissau, para que deixassem Cabo Verde ter direito à sua independência. Obrigado. Só queria dizer, como mesa, que nós não estamos aqui a discutir os acordos de Argel, porque já não é essa discussão. Mas é que isto está preocupado aqui, por isso é que eu falei. Eu não conheço isso, mas... Está aqui escrito. Está aqui escrito. Mas só um minuto, posso ter só direito, só um minuto. Só para acrescentar, dá-me esse meio minuto, ainda é rápido, só para ler aqui. Diz aqui, Acordo de Argel, está aqui. Pois, em Argel, o governo português reconhece o Estado da Guiné-Bissau, falso, aliás, não é essa parte que é falsa, reconhece o Estado da Guiné-Bissau, assim como o direito de Cabo Verde à independência. Não reconhece o direito, mas, como diz aqui no artigo 6º, o governo português reafirma o direito do povo cabo-verdiano à autodeterminação, independência e garante a efetivação desse direito. E no artigo 7º, portanto, exige à Guiné-Bissau, para que haja paz entre a Guiné e Portugal, que a Guiné reconhecesse esse direito de Cabo Verde também. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Permitam-me expressar a minha satisfação de poder participar aqui com a comunidade cabo-verdiana em Lisboa na comemoração deste dia e a minha satisfação também, a minha saudação aos organizadores, à Universidade de Lusófona, que também ajudou. Esta sinopse do documento aqui apresentado, de facto, tem algumas inexatidões históricas que podem induzirem na questão que foi levantada. A primeira inexatidão começa com a própria descoberta de Cabo Verde. Quer dizer, há uma polémica sobre a descoberta, sabe? Há 3 intervenientes,
Os historiadores cabo-verdianos e a Academia cabo-verdiana está a resolver esta polémica, seguindo claramente que foi o genovês António Danório e do Diogo Gomes, e esqueceu-se do António Danório, que foi, de resto, o donatário, o capitão donatário de Santiago da Ribeira Grande, e portanto, esta questão estava passada, acho que a sinopse não está exata. Também a sinopse não está exata nesta questão da independência da Guiné. A Guiné-Bissau já era independente em 74. A Guiné-Bissau tornou-se independente no dia 24 de setembro de 73. Portanto, dizer que o 25 de abril de 74 acelerou a independência da Guiné não é verdade. Não é exato. No papel. Só para mais uma questão que vem aqui, está escrito, mas convém que se esclareça. Também existe a ideia de que Amílcar Cabral pretendia uma nação, uma pátria comum com a Guiné-Bissau. Não é verdade. Uma coisa é o que aconteceu em 75, os seguidores de Cabral fizeram. Outra coisa são os documentos escritos pelo punho de Amílcar Cabral. E eu vou me referir a dois só, que espelham exatamente o pensamento que Amílcar tinha sobre o assunto. Amílcar escreveu numa conferência em Dakar, em junho de 1960, o que ele pensava sobre Guiné e Cabo Verde. Estava escrito naquele documento claríssimo, dois países diferentes, e num documento posterior, de novembro de 61, chamado Memorando às Autoridades Portuguesas, descreve detalhadamente como é que ele pensa que o processo de Guiné e Cabo Verde há de ser, com dois parlamentos, duas estruturas, a gerir até chegar àquilo que eu pensava que poderia ser no futuro a questão da Guiné e Cabo Verde. Só para dizer que o documento apresentado aqui pode induzir, de facto, em inexatidões e chamar a atenção para isso. Eu só, como moderadora, eu não tenho responsabilidade sobre esse documento e nós estamos aqui, de facto, a discutir o documento. Assim, vamos nos dirigir à mesa e ao assunto da mesa, porque essa discussão provavelmente terá lugar no outro lado e não está à altura mais devida. Faz favor. Boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer as apresentações feitas pelos nossos oradores e a minha pergunta irá recair sobre a doutora Rosela Maia. No que diz respeito à questão sobre a desconfiança do povo com relação aos seus governantes políticos, as pessoas têm a tendência a cuidarem das suas próprias vidas, a preocuparem-se com a sua carreira, com os seus objetivos. Muitas esquecem, ou talvez não se deem conta que tudo isso está intimamente ligado com as políticas que são executadas ou não por seus governantes. E, nesse sentido, eu gostaria de saber, segundo a doutora, qual é a razão, ou o conjunto de razões que levam a essa desconfiança por parte das pessoas com relação aos seus políticos atualmente. Obrigado. Boa tarde a todos, obrigado pela vossa apresentação. A minha questão vai diretamente para o Sr. Aristides Lima. Achei muito interessante a sua citação que referiu de Habermas sobre os inputs e os outputs, porque também me fez pensar na questão da política interna e política externa de Cabo Verde. E Cabo Verde, enquanto um país, e também na relação que existe, o emaranhamento que existe entre a política interna e a política externa, e Cabo Verde, enquanto um pequeno Estado insular com muitas ambições no cenário internacional, leva-nos a pensar até que forma, ou até que ponto, será um comum cabo-verdiano que mora nas zonas mais remotas do país, com difícil acesso a certas informações da política externa cabo-verdiana, como é que ele se posiciona face a certas decisões, por exemplo, o mar cabo-verdiano já existe uma grande moda em relação às políticas marítimas cabo-verdianas, e existe um acordo de pesca que em Cabo Verde não beneficia muito aos pescadores cabo-verdianos, por exemplo. Poderia dar exemplo de outras questões em que a política interna cabo-verdiana não é de conhecimento do próprio cidadão cabo-verdiano e ele não sabe como tirar o partido das decisões que Cabo Verde, no cenário internacional, toma para o desenvolvimento do país.
e até que ponto o cidadão cabo-verdiano se posiciona face a certos acordos, certos acordos que, de uma certa forma, parecem não beneficiar o cidadão cabo-verdiano comum, porque são Cabo Verde que deixar de soar. Estamos a falar de independência de Cabo Verde, estamos a falar, neste caso, da política mais interna de Cabo Verde, mas até que ponto Cabo Verde expressa a sua soberania, a sua liberdade e independência no cenário internacional, onde, basicamente, ou seja, para ser muito mais realista, os pequenos agentes sociais que hoje em dia são muito frágeis face às questões ambientais e etc., que afetam diretamente as populações locais, até que forma é que essa política externa cabo-verdiana pode chegar ao campo mais interno e beneficiar o cidadão comum para que isto seja mais esclarecido. Não sei se a forma como estou a expor é claro, mas enfim, agradecia que me esclarecesse ou que desse algumas luzes em relação a isso. Muito obrigado. Eu estou a ser aqui um bocadinho atrevido, mas como a moderadora é uma querida amiga muito generosa, eu vou alavancar esta pergunta sem ter ouvido o que disse o orador. Porquê? Porque há uma literatura, que é nos Estados Unidos, teve alguma influência em Portugal, que fala das chamadas raízes sociais da política externa. E é um assunto que, se na América é considerado um bocadinho de segunda ordem, porque é um país tão grande e tão hegemónico que, de facto, a população ignorar um bocadinho a política externa, muitos não têm passaporte sequer, pode parecer um bocado distante, mas no caso português tem havido várias pessoas, e estou a pensar no historiador Jorge Borges de Macedo, que pretendem utilizar a política externa como critério de credibilização da política interna, porque é isso que afirmar a independência quer dizer. Portanto, a partir do momento em que Cabo Verde tem uma posição, num livro que vai ser agora editado, eu cheguei ao ponto de considerar a política externa cabo-verdiana como aspiracional, ou seja, Cabo Verde pretende ser um símbolo de unidade e democracia no contexto africano, até porque vê a África de uma maneira insular. Portanto, isto é olhar para o insular como oportunidade e que não como, ia dizer, desgraça ou fado. Portanto, eu queria só, de algum modo, fazer eco desta pergunta, mas dizer que ela talvez não esteja bem colocada no sentido de que o povo pode não saber que há uma política externa aspiracional e mesmo assim pode perceber que é no seu interesse. Só para não pensarem que estou completamente alheio da realidade, isto também se aplica a programas de ajustamento económico e financeiro. Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de dirigir-me à doutora Roselma. Tenho acompanhado de perto o seu trabalho e, apesar de ainda não ter tido acesso ao seu último livro, entretanto gostaria de saber se, em relação a esse tal desinteresse por parte dos cidadãos que falou e que a doutora Helena Lopes da Silva também já tinha referido e que apresentou inclusive as percentagens, se no seu estudo se já apresenta propostas ou se já apresenta planos em relação a como combater esse tal desinteresse e a como dar a volta a essa debilidade da própria democracia em Cabo Verde. E, em segundo lugar, gostaria de dirigir-me em geral a todos os oradores, porque a conferência fala de uma visão fundamental e esclarecedora sobre o futuro. E o que nós reparamos é que sempre que há essas comemorações e essas conferências e esses debates, acabamos sempre por ir muito ao passado e esquecemos bastante do futuro. Eu acho que é muito importante não termos medo de projetar o futuro e falar de planos para o futuro, e acho que gostaria de ouvir um bocadinho por parte dos oradores sobre a questão da cidadania participativa em Cabo Verde. Obrigada. Que existem, não sou eu que estou a dizer. Relativamente à desconfiança, em Cabo Verde essa desconfiança
das instituições fundamentais da democracia representativa, Assembleia Nacional, partidos políticos, parlamentares, Câmara Municipal, ela prende sobretudo com o facto das pessoas acreditarem que eles não estão a materializar o desejo do cidadão. Que é um período para eleger as câmaras municipais e do Presidente da República essa participação é ainda menor. As pessoas estão a acreditar que os partidos políticos em Cabo Verde estão a funcionar de olhos fechados para a sociedade. Quando nós analisamos os questionários do Afrobarómetro, comparado com toda a costa africana, Cabo Verde até tem um desempenho inferior a países que até têm uma trajetória social mais problemática, guerra, não é? Então, essa desconfiança tem muito a ver com o facto de acreditarem que os partidos estão meio de costas, as pessoas só são lembradas no período eleitoral, as promessas muitas vezes não são materializadas como elas deveriam ser, né? E é por isso que vem aquela questão da verdade. Quando juntarmos o percentual de pessoas que acreditam em Cabo Verde, raramente fala a verdade ou nunca fala a verdade, dá 50%. Quer dizer, achas que 50% estão a mentir, né? E é por isso que isso está materializado agora em taxas de abstenção bastante preocupantes, com uma tendência crescente, e ela é maior naquelas ilhas onde supostamente não deveria ser, que é na ilha de São Vicente e na ilha de Santiago, onde as pessoas já têm um nível de informação, um nível de conhecimento, um nível de formação maior, mas onde o desencanto político é maior. É um distanciamento das pessoas do poder, das instituições, e é um desencanto que já está materializado. Então essa desconfiança tem a ver com isso. Há jovem que fez a pergunta sobre desinteresse. Às vezes, quando eu faço algumas entrevistas, eu ouço muitos cabo-verdianos a dizer que o cabo-verdiano não estava preparado para a democracia. Eu acho que não é isso. Eu acho que quando nós fizemos a transição, imediatamente deveria haver uma aposta em educação cívica, seja com eleições simuladas em escolas secundárias, mecanismos de informação diferentes. Hoje, quase 80% da população de Cabo Verde tem telemóvel. Quer dizer, nós só lembramos das pessoas num período eleitoral. Eu acho que é preciso ter uma aposta na cidadania. Outra coisa que eu acho que Cabo Verde precisa urgente é de uma reforma política, mas uma reforma profunda. E não é aquela reforma feita de cima para baixo, como estão a pretender. Não, é uma reforma onde você vai trazer o que o baixo quer para espalhar na instituição. Porque nós estamos com um projeto de reforma do Parlamento em Cabo Verde que eu tenho muitas dúvidas, porque é um projeto que está a sair do Parlamento. E nós sabemos que toda a reforma que é feita de cima para baixo é feita na conveniência dos que estão em cima. Então é fazer uma reforma adequada. Outro aspecto para o futuro também é materializar a descentralização. Cabo Verde tem uma realidade geográfica bastante difícil, temos que lidar com isso, não tem como, e essa descentralização vai ter que ser abrir mão do poder centralizado e colocar o poder nas ilhas. Sérgio, também no intervalo, vou passar ao próximo orador. Para dizer que é preciso ver nessa questão os dois lados. Não apenas o lado dos representantes, mas o lado também daqueles que respondem, como foi a abordagem aqui da doutora Rosela. Por outro lado, há que fazer uma perspectiva comparativa, porque senão os cabo-verdianos vão ficar em stress quando olharem para aqueles dados e não compararem com nada. Tem que comparar com a Europa para verem. Tem que comparar com a velha Europa e a nova Europa. E vai-se ver que os cabo-verdianos não estão assim tão mal. Tem que comparar com a América Latina. Eu, de sondagem em relação à Assembleia Nacional, há algum tempo eu fiz essa comparação com a nova, com a velha Europa, com a América Latina. E em termos de reputação, de confiança na Assembleia Nacional e noutros órgãos, estava-se bastante bem. É ver os trabalhos do IDEA sobre isso, não é? O Instituto para a Democracia.
Mas não temos que entrar em stress, temos de dar importância suficiente aos eurobarómetros, afrobarómetros e outros, mas há que fazer uma leitura ajustada quanto a mim. Bom, coloco aqui, infelizmente ninguém disse qual era o seu nome, de maneira que eu fico aqui com um problema, mas o jovem senhor que interveio há pouquinho, referindo-se à questão do acordo de pescas e até que ponto é que o cidadão cabo-verdiano que vive eventualmente no campo tem conhecimento das políticas públicas. Eu acho o seguinte, quer dizer, em relação às políticas públicas, e como disse também cá o seu professor, normalmente as pessoas têm uma percepção, que pode não ser uma percepção de algo muito bem especificado, mas tem uma percepção difusa de qual é, efetivamente, a resposta para os seus problemas, não é? Portanto, a questão do seu interesse. Em Cabo Verde, bom, nós temos uma democracia. Há liberdade de imprensa. A imprensa faz o seu papel razoavelmente bem, quer a rádio chega a todo o país, a televisão praticamente também. E há vários debates que são feitos e em que o cidadão tem a oportunidade de conhecer os problemas. Felizmente, hoje em dia há muito mais debates do que antes, não é? E, por outro lado, há os encontros que resultam do exercício de um mandato de proximidade, em que os cidadãos podem dirigir-se diretamente aos deputados e a outros políticos. Mas os cidadãos têm de fazer a sua parte. Há um conjunto de instrumentos da cidadania que não são utilizados. Porquê? Porque a participação também custa. Claro que é melhor envolver-se o máximo de pessoas, mas a democracia há de se fazer com aqueles que querem participar. É preferível termos cidadãos ativos. De modo que há essa possibilidade dos cidadãos se inteirarem das questões de política externa. O senhor pergunta sobre em que medida é que Cabo Verde expressa a sua soberania na sua vinculação internacional. Pois bem, digo que Cabo Verde é um Estado que negocia os seus tratados internacionais com mais ou menos publicidade e depois esses instrumentos vão a um lugar onde há publicidade, que é o Parlamento, que aprova para ratificação ou para adesão a um determinado instrumento, não é? E depois é o Presidente da República que vai ratificar, no plano externo, vai ratificar o ato, não é? De maneira que são vários órgãos de soberania que intervêm no processo de vinculação internacional a um tratado. E aí, se os órgãos de comunicação social fizerem o seu trabalho, portanto, as questões serão bem percebidas. Há movimentos cívicos em Cabo Verde que se têm pronunciado, por exemplo, contra várias coisas. Contra os acordos de pesca, como diz, com a União Europeia, tem havido crítica na comunicação social. Movimentos ambientalistas também têm-se movimentado muito bem, cada vez mais. Grupos de defesa dos direitos dos consumidores. Então há tudo isso, a meu ver. Agora, a senhora, eu estou de acordo com o seu professor, que aqui referiu à questão das raízes sociais da política externa. Na verdade, pode ser bem um critério de aferição da qualidade da política interna. Deve servir à política interna, em primeiro plano. Para terminar, eu queria apenas dizer que nós não falamos aqui só do passado. E que a ideia de colocar no centro deste debate os desafios para o futuro foi levada a sério. Porque nós falamos aqui, por exemplo, da necessidade de uma maior atividade dos partidos políticos em relação à política externa, uma atividade também dos cidadãos na participação nas eleições diretas para os parlamentos regionais
E ainda nós poderíamos falar aqui de várias outras coisas que há, que estão por se fazer. Nós temos uma Constituição muito bonita, mas há muitas normas da Constituição que não estão executadas. Vivemos uma situação dessas, em relação a várias coisas. Por exemplo, em relação ao direito à ação popular. Não está devidamente regulamentado. Em relação ao direito ao referendo. O referendo não existe ainda na prática, nem o referendo nacional, nem o referendo local. Em relação à iniciativa legislativa popular, não existe ainda, embora já haja alguns passos nesse sentido. Termino. Portanto, eu queria só referir-me a esses aspectos. Muito boa tarde. É que realmente em 2 minutos não dá para complementar os nossos ilustres conferencistas e organização, mas há aqui um aspecto importante que temos que assinalar. Eu não me recordo a última vez em que eu tenho assistido uma conferência em que um painel tenha sido tão equilibrado em termos de representação de género. Portanto, parabéns, as minhas senhoras. Eu tenho 3 questões, uma para cada. O Dr. Aristides Lima falou e bem sobre a globalização, as suas características, os grupos, as associações de países em que Cabo Verde está representado, e eu pergunto-lhe que fenómenos globais e ou regionais podemos dizer que hoje são possíveis ameaçadores da tranquilidade dos cabo-verdianos ou da própria soberania do Estado de Cabo Verde. A doutora Rosema tem alguns trabalhos que eu acompanho com algum interesse, tem alguns trabalhos, neste caso particular, sobre os sistemas, portanto, os regimes pelo que passamos em Cabo Verde, que hoje temos, e também hoje falou e bem sobre a sociedade civil, e sobre este aspecto há quem acha que em Cabo Verde temos uma sociedade servil e não civil. Aliás, o próprio Presidente da República, na sua mensagem hoje, falou sobre a necessidade de se tornar pelo que lhe tem que ser feito e a tempo. E nesse sentido, pergunto-lhe se acha que a nossa sociedade civil tem cumprido com o seu papel enquanto autor do sistema democrático. E também para a doutora, um bocado na sua resposta a uma das questões aqui da sala, falou sobre a necessidade de descentralização. Mas eu diria que a professora quis falar sobre a regionalização. Porventura não teve enfim, não comprei. Eu pergunto-lhe com isto se acha que a regionalização poderá ser sinónimo de aprofundamento do sistema democrático. Ao professor Lucas Cruz, que é ao doutor... Eu, para mim, por exemplo, é uma pessoa que muito já aprendi consigo. E ao doutor Lucas, portanto, há muito tempo tem sido um ilustre cidadão e com ações cívicas. Pergunto-lhe se considera que o Estado de Cabo Verde tem explorado a vertente positiva da nossa comunidade na identificação e aprofundamento de cooperação em áreas específicas entre o Estado de Cabo Verde e os países que acolhem as nossas comunidades. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar os organizadores deste evento. Vou tentar ser breve. A minha primeira questão vai para o Dr. Aristides Lima e a Dra. Rosema, que falaram aqui da questão da cidadania participativa, dando a entender, em certa altura, parece que a sociedade civil está demissionária da sua obrigação de participar. Mas sem tentar perceber, se calhar, o que é que está por detrás deste desinteresse ou desta não participação. Será que os senhores não pensam que, se calhar, a realidade social e económica do nosso país, um país tão pequeno como o nosso, em que o Estado é o principal empregador, e será que este fenómeno e esta questão não está por detrás desta participação? Eu digo isso porque eu muitas vezes já estive com jovens colegas meus que eu tento incentivar em participar em ações de debate e a resposta é sempre a mesma. Eu daqui a pouco volto para Cabo Verde, não quero ficar sem emprego. Então esta questão económica, o nosso
e tecido empresarial do nosso país que não tem a capacidade de absorver os nossos quadros, será que esta questão também não está por detrás desta não participação? E, só para terminar, ao Dr. Lucas Cruz, que falou aqui da participação da diáspora, nós sabemos que há estudos que apontam que cerca de 70% dos quadros cabo-verdianos que são formados acabam por ficar fora do país. Então, olhando para este número, será que neste momento temos razões para estar orgulhosos e satisfeitos com a participação da diáspora nas questões importantes para o desenvolvimento de Cabo Verde? Será que a nossa participação não tem sido marginal? Muito obrigado. Agradecimento, boa tarde a todos. Também vou tentar ser tanto quanto pragmático, pelo que não vou ter tempo a fazer cumprimentos. A minha intervenção diz-se mais concretamente sobre a comunicação da doutora Eva e quero aqui fazer pescagem na perspectiva anatómica que põe na democracia substantiva. Que a mim, enquanto cidadão cabo-verdiano, isso me preocupa. Eu tenho visto uma certa vaidade em se atribuir aos quatro ventos a democracia de Cabo Verde, tudo bem, mas há que preocupar-se também com a democracia no sentido material, a observância dos princípios constitucionais, os princípios fundamentais, o princípio da igualdade, o princípio da igualdade de oportunidade, igualdade quer formal, quer material. Ousaria mesmo dizer que nenhuma democracia é tão valiosa se não for para o bem de todos, se não for para a mim me preocupa bastante o sistema de como está montado, desde agora, de como padrinho, que só tem oportunidade. É preciso ter uma democracia que zele pela justiça distributiva. Eu diria mesmo que uma democracia que fizesse face à lotaria natural, aquilo que o John Rawls diz. Mas, muitas vezes, os que têm melhores condições é que são apoiados para continuar a estudar. Bom, essa também serve para nos subscrever essa perspectiva. O que deverá ser feito para fazer face a esse déficit que existe? Uma outra questão tem a ver com a participação que faz do sistema cabo-verdiano. Tem que ser privado, porque nós temos um sistema semipresidencial ou semiparlamentar. Ora, fiquei por compreender quando fala em democracia, em sistema parlamentar. Quais são os critérios que utiliza para fazer esta participação, se é que há algum, além da responsabilidade do Governo, face ao Parlamento? Bom, a primeira questão que foi colocada foi em relação aos fenómenos globais que podem ameaçar Cabo Verde. Não diria tanto a soberania, mas eu agora gostaria de dizer, por exemplo, o tráfico de drogas é um fenómeno global, é um fenómeno da globalização. O tráfico de armas na nossa região e outros fenómenos ligados mesmo à globalização económica. Tem aspectos positivos e tem aspectos menos positivos. Queria uma palavrinha apenas sobre a regionalização. Não foi a minha pergunta, mas para dizer o seguinte. Eu acho que a questão da regionalização, não tem que ser é uma questão que se deve ponderar muito bem em Cabo Verde. É preciso fazer as contas. Os impactos da regionalização a nível financeiro, económico, a nível administrativo e dos direitos dos cidadãos. A nível administrativo, para saber o que é que vai acontecer com os municípios. E ninguém está a fazer as contas em Cabo Verde. Este aqui é o problema. Quanto à questão da sociedade civil, que foi colocada, que a sociedade civil em Cabo Verde é de missionário, parece de missionário. Bom, isto faz-me lembrar um estudo que o Sr. João Lopes Pai tinha feito há muito tempo numa análise da sociedade cabo-verdiana, que ele dizia que o cabo-verdiano tinha uma energia muito fraca para duas coisas. Quer para o crime, não havia muitos crimes em Cabo Verde, quer para a participação. João Lopes morreu há muitos anos, mas eu vejo nos estudos que a doutora Roselma tem feito sobre a questão da participação
também uma conclusão que o cabo-verdiano ainda participa aquém das potencialidades. Não é? É o problema que nós temos na sociedade e não se pode imputar este problema apenas às pessoas que têm poder. Porque é preciso ver que os direitos da cidadania são uma espécie também de interpelação às pessoas para os utilizarem, para os exercerem. Se as pessoas ficarem sentadas, podem ter lindos direitos na Constituição, mas nada vai acontecer. Portanto, há que responsabilizar as pessoas e ver o nosso contexto sociocultural para a participação. Também, dificuldade de participar. Mas, paradoxalmente, é o pobre que tem mais necessidade de participar para poder transformar as coisas. De maneira que nós temos que pensar essas coisas todas em comum, mas, sobretudo, termino a dizer que é indispensável educar as pessoas para a cidadania, praticar cidadania, praticar e praticar. Já fizemos várias eleições. Eu acho que o cabo-verdiano hoje tem uma cultura de participação de longe superior àquilo que tinha há 15 e 20 anos atrás. Obrigado. Muito rapidamente, eu vou responder a questão do sistema parlamentar, presidencial no Coffee Break, não quero roubar aqui mais tempo. Não falei de regionalização, eu acho que é um problema que ainda precisa de ser amadurecido na sociedade cabo-verdiana. Eu acho que Cabo Verde precisa de descentralização, que no fundo nunca se consolidou, mas uma descentralização a sério. E relativamente à sociedade civil, estou em parte de acordo com o orador que antecedeu-me, o Dr. Aristides Lima, que a sociedade civil também nós não vamos colocar a sociedade civil num pedestal e ver a sociedade civil cuidadinho, que ela também tem a sua quarta parte de responsabilidade. Nós todos que exercemos direitos também temos os nossos deveres. Eu acredito que em Cabo Verde o que nós estamos a precisar fazer é conciliar talvez duas dimensões, o exercício do poder político em coerência com aquilo que a sociedade quer e a sociedade também assumir a sua responsabilidade. E isso nós temos que levar em conta a nossa cultura cívica, que é muito débil, frágil, e só se poderá talvez mudar o que nós temos em termos de dados empíricos, cívica, de cidadania desde que tenha idade, e também eu acho que descodificar as nossas leis, porque eu acho que em Cabo Verde nós temos uma Constituição muito bonita, mas muito para inglês ver. Quer dizer, muita coisa para ser regulamentar. Então temos que regulamentar aqueles artigos que efetivamente dão poder à sociedade. Obrigada. Vou tentar ser telegráfico relativamente às duas questões que foram colocadas. De qualquer forma, direi começar o seguinte. Quando o Sr. Primeiro-Ministro, Paulo Primeiro-Ministro, foi eleito pela última vez, escrevi-lhe uma carta de felicitações, o facto de ter sido do partido dele ter sido mais votado, o Conselho ter sido designado para o final do governo, mas essa minha carta foi a seguir um discurso dele em que ele dizia que se não se candidatava mais ao exercício de funções governativas, enfim, o Primeiro-Ministro não era candidato às próximas eleições. E aproveitei para dizer, para felicitar e para dizer o seguinte, que solicitava, se possível, que ele, uma vez que já não era candidato às próximas eleições, já não tinha esse apelo, que fizesse todo o possível para despartidarizar a sociedade cabo-verdiana. Dizia isso. É claro que quando eu digo despartidarizar, não quer dizer que a sociedade cabo-verdiana ficasse imune aos partidos. Eu falava de partidarite, que de facto da sociedade cabo-verdiana. Eu estou aqui em Lisboa desde 1958, a maior parte de vocês não era nascido. Faço parte daqueles 75% que veio estudar e ficou por cá. Fui atropelado pelas circunstâncias da vida. Queria ser o advogado
o melhor advogado que fosse possível em Cabo Verde, por isso fiquei aqui para fazer o estágio, etc, etc. Porque não queria chegar em Cabo Verde e fazer o voto, olha, não sabe nada disso. Queria ser o melhor advogado que fosse possível. Bom, e fiquei efetivamente por cá. Mas vou ao Cabo Verde de vez em quando e de facto noto esta partidarita aguda que divide de alguma forma a própria sociedade e mais para o tema que me interessa do exercício da cidadania. Esta partidarita contamina os resultados do exercício da cidadania participativa. Contamina, fatalmente, eu tenho notado isto em várias circunstâncias. O remédio para isso, aqui, penso eu, haverá vários com certeza, mas para mim, no imediato, aquilo que me sai sobressalto em Cabo Verde, eu tenho dito, eu espero que a economia desse país se desenvolva para vos libertar da política. Porque para mim essa é a questão. Aliás, já foi citado aqui que o Estado, o principal empregador, enfim, o Estado influencia direta e indiretamente a vida dos cidadãos de várias formas, e é evidente, como aquele jovem disse, que pensa ir para Cabo Verde e bem fora. Não falo muito porque vou para lá e preciso do emprego. Isto não. Mas alguns em Cabo Verde dizem, se eles querem participar, eles bem vivem. Só que alguns encontram alguma resistência, quando vão, encontram alguma resistência ao exercício das suas capacidades lá em Cabo Verde. Eu recentemente estive com o Sr. Presidente da República e tive a oportunidade de dizer isso. Muito obrigado. Nós vamos ter que terminar, mas eu só queria deixar aqui uma afirmação, que é importante que impedem ou que limitam o exercício da cidadania, mas que é fundamental que os partidos que estejam no poder, os partidos que estejam na sociedade, incentivem a assunção, o exercício da cidadania e, sobretudo, incentivem a prática da associação e promovam a participação dos cidadãos. Porque isto é um papel também que pertence aos partidos, não é só a disputa do poder, que é a questão que hoje se põe, haver participação apenas durante as eleições, porque fora das eleições os partidos também divorciam-se do resto da sociedade e não cumprem o seu papel de promotores da participação e do exercício da cidadania. Pois que eles são fundamentais para a sociedade, são fundamentais para que haja democracia, isso eu acho que não temos tempo. Vamos terminar porque temos que dar lugar à próxima mesa.